Olá, meu nome é Vivian, sou professora de Biologia aqui do Ângulo Sorocaba e tentei fazer um apanhado de 3 aulas, 16, 17 e 18 da nossa apostila do primeiro ano. Como nós estamos vendo célula já há um tempo, essa parte de organização e estrutura é bem tranquila. Célula, unidade estrutural e funcional de todo e qualquer ser vivo, ela precisa de alguns componentes mínimos, né, para ela conseguir desempenhar todas as suas funções. Então, só para relembrar, ela tem que ter cromatina, que é o material genético dessa célula, vem aquela parte da hereditariedade, aquela parte que nós vimos de transcrição, a tal da depois, posteriormente, da tradução, o processo da duplicação, todo aquele processo envolvendo o material genético. A membrana plasmática, que é super importante, envolve todas as células, permitindo o processo da permeabilidade seletiva. O nosso citoplasma, né, com o hieloplasma e organelas, no mínimo ribossomo, por exemplo, quando está presente em célula procariote. Bom, vamos imaginar então esse processo da membrana plasmática, como que essa célula que está delimitada, né, entre meio interno e externo, por essa membrana lipoproteica, consegue realizar essas trocas. Ela tem, na verdade, tipos de transporte. Transportes passivos e transportes ativos. Como que eu poderia diferenciar esses tipos de transporte? O transporte passivo, ele obedece a um gradiente de concentração. Então, sempre vai passar de onde tem mais para onde tem menos. Como esse processo segue o fluxo, nós dizemos que ele não gasta energia. Quando esse processo vai contra um gradiente de concentração, ou ele dá muito trabalho para a célula realizar, contra o gradiente dá trabalho, ou um outro processo que vai gastar muito dessa célula, ela é ativa, porque vai consumir ATP. Vamos pensar em alguns exemplos desses tipos de transporte. Bom, o que pode entrar ou sair dessa célula? Pode entrar ou sair dessa célula soluto ou solvente. Vamos pensar em soluto. Faz de conta que vai entrar oxigênio para a célula. Beleza? Tem mais fora do que dentro. Do hipertônico, de onde tem mais, para onde tem menos, para o hipotônico. Isso é um processo de difusão. E um processo de difusão simples. Tem um outro tipo de difusão que é mediado pelas proteínas da membrana, que também vai a favor do gradiente de concentração, vai do meio hipertônico para o meio hipotônico, com soluto, que é o tal da difusão facilitada. Neste caso, ela usa proteína carregadora, mas é a favor do gradiente, não gasta energia. Tem um outro tipo de difusão que é classificada como osmose, que é a tal da passagem do solvente. Vamos pensar em água passando. Vai passar água, de onde tem mais água, para onde tem menos água. Então, nesse caso, eu estou obedecendo o gradiente de concentração, que é onde tem mais água, que é no meio hipotônico, para onde tem menos água, que é o meio hipertônico. Passou água, isso é osmose. Lá na nossa apostila, nós temos algumas imagens comparando a osmose em célula vegetal e em célula animal. Vai ter um comportamento um pouquinho diferente por conta da tal da parede celular que a célula vegetal tem e a animal não tem. Então aqui, este processo vai ser um pouco diferenciado no sentido de a célula fica túrgida, a célula chega a estourar. Quem controla isso, nesse caso, essa pressão osmótica, é a tal da membrana da parede celular. E o ativo, como eu falei anteriormente, dá muito trabalho para a célula realizar, então gasta ATP. Vai contra o gradiente de concentração ou ele é mediado por vesículas. Por exemplo, eu quero passar, um ótimo exemplo aqui é a tal da bomba sódio-potássio.
na sinapse, do meio hipo para o meio hipertônico. Percebem que eu estou contra o fluxo? Isso dá trabalho para a célula, isso precisa gastar ATP, isso está contra o gradiente de concentração. E eu tenho, às vezes, algumas estruturas muito grandes para entrarem ou sair da célula. Daí eu preciso de processos um pouco diferentes, como, por exemplo, a fagocitose, englobamento de partículas sólidas. Endocitose, eu estou mandando para dentro da célula a partícula sólida. Ou eu estou mandando para dentro da célula, por invaginações, fluidos, que é a tal da pinocitose. Já digeriu tanto fago quanto pinocitose após formação de vacúolos, já digeriu, agora não quer mais, tem que liberar a tal da exocitose. O que está de fora, o que está na célula vai para fora da célula. Neste caso, um exemplo é a tal da plasmocitose. Beleza? Controla quem entra e sai, não deixa tudo entrar. Como que entra? Gasta energia? Não gasta energia? A favor do gradiente? Contra o gradiente? Isso que tem que ficar atento para a verificação desses processos de trocas pela membrana plasmática. Bom, entrou coisa na célula, agora a célula precisa metabolizar. Como que ela vai fazer isso? Chega tudo nesse tal citoplasma. O que é o citoplasma? O citoplasma é o hialoplasma mais as organelas. É aquela gelatina, entre aspas, né? Onde tem, na verdade, água e nutrientes. Ali tem proteína, ali tem carboidrato, tem lipídios, que são metabolizados nesse próprio hialoplasma ou precisam ser metabolizados nas tais das organelas. Aqui, cada organela desempenhando a sua função. Tem organela não membranosa, como é o caso do centríolo, e tem organelas membranosas, como, por exemplo, está sendo citado aqui na nossa aula 18, o retículo endoplasmático, o liso, entre aspas, que hoje a gente chama de agranular, e o rugoso, que é o granular, e o tal do complexo golgiense. Então, tudo que entrou nessa célula sendo aproveitado por ela em suas organelas específicas, com suas funções específicas. Pensem que essa célula é um turbilhão, ela está realizando um monte de coisa, ela não para, né? Graças a isso estamos vivos. Tudo isso sendo sustentado pelo citoesqueleto. O que é esse citoesqueleto? Esses microtúbulos de proteína que vai dar sustentação a tudo isso. Essa é a nossa célula. Importante para a sobrevivência de todo e qualquer ser vivo. Obrigada.